Começamos mais um assunto. Vamos falar da China como modelo. Vamos também falar da Amazônia, bem como Minas Gerais e São Paulo, dos senhores do mundo, bem como quem administra a ONU. Meu nome é Cleberson Boim e como Atalaia é aquele que fica em cima do muro observando e informando o que está acontecendo. O que vamos falar aqui nada tem a ver com teoria da conspiração, por mais que pareça, mas são os acontecimentos que estão para ocorrer e que estão diante de nossas barbas. Aqueles que nós denominamos senhores do mundo é algumas poucas famílias trilionárias, comanda o Vale do Silício, comanda a Bolsa de Valores e está comprando toda a infraestrutura de todo o mundo usando a China. A China tem uma missão muito importante perante a ONU e esses senhores do mundo. A missão dela é essa: comprar tudo com dinheiro desse segmento de trilionários, bem como ela é o modelo de comunismo ideal escolhido, um modelo para que seja utilizado para a população mundial. A China passou a receber enormes investimentos desse segmento de trilionários, dessas famílias, e aproveitando esse modelo de comunismo e capitalismo. Essas famílias milionárias são capitalistas, não são nem de esquerda nem de direita, muito embora tem um viés que nós denominamos esquerda, pois eles têm uma agenda de costumes diferenciada de todo mundo. Eles também não aceitam esse segmento de diversas religiões e nem mesmo o cristianismo. E estão trabalhando para que possamos ter no mundo somente uma religião. É exemplo da China. E eles contam com a mão poderosa que o Papa tem, Papa este jesuíta, o qual iniciou através do Sínodo. Sínodo se refere a uma reunião representativa de bispos. Os sínodos só contam com uma representatividade de bispos, mas a diferença maior está no poder de decisão. Os concílios decidem, os sínodos aconselham. O qual deu seu apoio, foi feito em 2019 e tinha uma agenda para maio de 2020 que foi adiada. O Papa tem sido um braço direito em prol deste segmento, tanto que tem ocorrido divisões dentro da própria Igreja Católica. As pessoas têm se escandalizado, infelizmente, mas é um caminho sem volta, pois se analisarmos pelo lado profético, eu não quero aqui apontar nenhuma religião, seja qual for. Aliás, eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa. Percebe-se que estamos agora num funil, num caminho sem volta. Os senhores do mundo, esses trilionários, hoje eles têm uma agenda de olho no Brasil, por conta das terras raras. E a Amazônia mais Minas Gerais faz parte do que eles querem para eles. Da mesma forma, São Paulo, por ser a maior cidade da América Latina, com todo o potencial aquífero, bem como estrategicamente importante dentro do país, é uma das cidades das quais a China, a partir de Dória e políticos de apoio, será quase que uma segunda China, ou a China brasileira. Mas se analisarmos os pontos proféticos da Bíblia, das Escrituras, eles precisam dominar, a exemplo além de outras infraestruturas, bem como exemplo do Porto de Santos, que é o maior da América Latina, exemplo de aeroportos, da parte elétrica e das águas, o segmento de fazenda, ou seja, todo o segmento alimentício, né? A indústria de transformação nesse segmento também. A China está comprando tudo. Mas a China não tem todo esse dinheiro como muitos pensam. É esse segmento trilionário. Eles escolheram o modelo comunista na forma que se encontra a China hoje, o comunismo capitalista. Senhores do mundo são grandes investidores. É exemplo da China, que recebe os recursos desse segmento há muitas décadas e usam a ONU para seus intentos. A ONU é administrada pelo Reino Unido, digo que pela maçonaria, pois a cabeça da maçonaria está no Reino Unido. Como já disse em outro vídeo, quem articula a parte das formalidades das leis
é a França. E lá eles têm um bonequinho, um fantoche perfeito em suas mãos, que é Macron e sua espingarda polveira. Também já falado que a Rússia e Estados Unidos atuam para criar instabilidade mundial, com pequenas guerras aqui, ali, acolá e rumores de guerra, além dos rumores de guerra contra a China e assim por diante. Eles têm sim desejo, quem sabe, numa terceira guerra mundial que não seja a final de Israel contra Israel, quando o anticristo sentar no templo e se apresentar como Deus. Mas qual seria a intenção, talvez, de uma terceira guerra antes de Israel? É para o controle populacional que eles têm em mente. Isso já é uma agenda, um planejamento a caminho já há muito tempo. E o que eles estão fazendo agora com a população é o mesmo que eles fizeram na época de Hitler. Hitler foi somente um instrumento, um fantoche na mão desse segmento. Creio eu que eles não esperavam tanto, e a coisa começou a tomar proporção. E quantas vidas não foram dizimadas? Muito embora sabemos nós que o que foi feito a partir da Rússia ou União Soviética, o sistema comunista perverso, eles conseguiram matar muito, mas muito mais do que os alemães. E é justamente esse segmento marxista, comunista ao extremo, é que está dominando o mundo. E não tem volta, infelizmente. No entanto, como dito, eles aproveitaram para atuar fortemente dentro da China com os investimentos financeiros e, ao mesmo tempo, essa dominação. A China, na verdade, ela foi como uma academia de polícia, uma academia de escola. Ela serviu de modelo a ser apresentado. A China servirá de modelo para o que eles esperam impor sobre toda a humanidade. E acreditamos que a partir de 2030 estaremos num caminho totalmente sem volta. E agora as coisas irão acelerar, e muito. E ainda digo mais, não tem como existir uma pandemia de vírus. O que pode existir é uma epidemia. Mas eles conseguem criar toda essa situação. De repente começa na China, agora no Reino Unido, e manter a população cerceada. E com isso eles vão ganhando tempo, pois estão atuando de forma acelerada. Não é à toa que, me desculpe o termo chulo, prestando um serviço maldito que pertence ao segmento da emissora Globo, né? Senhora Fernando Montenegro, naquelas propagandas do Itaú. Eles mandam um recado. O filme Matrix não é à toa. Tem outro filme também que eles mandam um recado. É exemplo de Stallone, quando fez o filme Os Senhores do Mundo Mandam um Recado. É exemplo do filme Demolidor Man, ou Homem Demolidor, apresentado como ficção científica em 1993, dirigido por Marco Brambilla, que conta a história de dois homens, um criminoso e um policial, e foram congelados. Foram congelados na forma criogenicamente, né? E seriam despertados em 2032. Olha só, 2032, onde a principal parte da agenda é semelhante ao que vocês estarão vendo no filme. Isso também nos lembra o que consta no livro 1984, de George Orwell. O filme Homem Demolidor mostra que no futuro, nesse período do agendamento, é que as pessoas serão controladas por meio de pontuação. Dependendo da pontuação que você tiver, você não vai poder morar aqui, ou ali, ou acolá. Ou então você não pode viajar para um lugar ou para outro lugar, e assim por diante. Se você tiver um ótimo comportamento social, você pode até viajar para o exterior, o que no futuro será quase que impossível, né? Mas é assim que acontece na China hoje. Dependendo da sua pontuação, você não consegue sair do país, você não consegue ir para outra cidade. Então, o filme ele apresenta o pano de fundo da pontuação, o que nós teremos daqui a um tempo sem demora. Você já deve ter observado esse sistema educando a sociedade através de sistema de aplicativo de transporte via Uber, 99, que é totalmente chinesa, e assim como outros. E tudo, é claro, né, são algoritmos que fazem todo o trabalho. Que o Altíssimo possa ter misericórdia de nossas vidas e que possamos refletir em torno das 10 virgens, que possamos nós sermos
as 5 virgens prudentes, pois na hora que a coisa apertar para valer e que a fé vier à tona, aí será um caminho sem volta. Portanto, o melhor é exercer a fé em Cristo neste momento em que ainda estamos nas dores que antecipam o chamado parto, pois quando o Salvador vier, o noivo vier, nós possamos estar prontos para que possamos subir com ele e não passarmos por toda essa situação. Portanto, os senhores do mundo, esses trilionários, estão comprando tudo, inclusive o Brasil, e usam a China. E como dito, é um caminho sem volta. George Soros é um desses magnatas que, com tanto dinheiro de sobra, investe um grande volume de dinheiro em universidades, de forma a direcionar as mentes daqueles jovens para o socialismo, que é um tentáculo, um braço do comunismo. Outra forma de controle populacional são as drogas, os entorpecentes. São pessoas desse segmento trilionários que têm interesse nesse controle populacional e nos conflitos. Os entorpecentes, em suas ilegalidades, ceifam muita vida. Além da questão da saúde, e do crime na área de homicídio, de crime contra a vida. Outra forma de controle populacional é o uso, na forma que está ocorrendo, indiscriminado das máscaras. Não é correto este uso. A presença de doses excessivas de dióxido de carbono no sangue nos traz prejuízo. O uso prolongado da máscara poderá fazer com que você respire o dióxido de carbono. Sintomas graves de hipercapnia incluem também confusão, coma, depressão ou paranoia, hiperventilação, respiração excessiva, batimentos cardíacos irregulares, arritmia, perda de consciência, contorcendo ou descontrole muscular, ataque de pânico. Hipercapnia é o aumento do gás carbônico no sangue arterial, que pode ser provocado por uma hipoventilação alveolar. Detalhe: esse aumento de gás carbônico e menor oxigenação provoca um problema sério na corrente sanguínea, que é a questão da acidificação. Acidificando o nosso sangue, as nossas defesas, elas morrem, elas se desfazem. Com isso, a imunidade fica baixa e o organismo exposto a doenças, a vírus e bactérias. O Brasil tem dessas coisas. Uma Índia urbana, a unha bem cuidada, a sobrancelha, etc, etc. Esta é uma realidade. Os esquerdistas do Brasil, nenhum deles querem ir para Cuba. É Nova York, é para a França. Assim fica muito bom, muito gostoso, né? Linda Maria Flor, vamos ver o que ela tem a nos falar e observar a sua capacidade intelectual. O que eu não consigo entender é por que a Dilma foi impeachmentada? Responda aí embaixo. Por quê? Pedaladas fiscais. O que no meu cu, na minha buceta, são pedaladas? De nosso povo, de nossa nação, de sua vida, de nossas famílias. Pois esperar o que de um presidente como o atual presidente americano? Esperar o que de indivíduos como Dória? Esperar o que desses políticos socialistas que estão a partir das prefeituras, que tantos evangélicos empenharam em colocá-los, ou seja, cristãos apoiando fortemente socialistas. Da mesma forma, deputados socialistas fazem as leis que favorecem esse segmento e prejudicam a nossa população. Temos cidades diversas que nessas últimas eleições para prefeito votaram em Partido Socialista. Quero citar um exemplo aqui de Itabira e João Molevade, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Infelizmente, que isso possa servir para a sua reflexão. Um grande abraço.